Hacksaw Ridge, aqui no Brasil como Até o Último Homem, dirigido por Mel Gibson. Depois de 10 anos, depois do fantástico Apocalipto, ele tá de volta, o diretor polêmico, na vida pessoal, né, nas declarações que ele dá, nas besteiras que ele falou, mas que parece estar buscando aí voltar a ter o seu espaço em Hollywood e tudo mais, e ele volta com um filmaço, que é o Até o Último Homem, um filme que tem muito a cara dele, que deixou ele falar algumas coisas, né, só que com a roupagem diferente. Em Hacksaw Ridge a gente tem um personagem que é o Dawes, né? Ele, por conta das crenças dele, por conta das promessas que ele fez, ele não pega em armas, ele não mata pessoas, né? E mesmo assim se alista ao exército para ir no pior teatro de guerra que teve, que foi o teatro japonês, né? O teatro pacífico, né? Como se chama. E mesmo assim ele foi sem pegar em armas, ele foi como médico e foi para salvar as pessoas ao seu redor. É uma história muito forte, muito impactante, que tem o peso já. Eu gosto muito de falar isso, mas essa é mais uma história que já é pesada por si só. E a mão pesada do Mel Gibson funcionou. Ora, ele é simples, o que é bem diferente assim da gente lá em Braveheart, que é bem diferente do Apocalipto. Ora, ele é muito simples, aposto num drama um pouco mais calmo, mais sui generis, assim. E depois ele vem com a mão bem forte, assim, lembrando, sei lá, até o Antoine Fuqua, né? Ele pesa muito em cima da cinematografia, pesa câmera, pesa trilha sonora, pesa tudo. E aí aparece o Mel Gibson que a gente tá um pouquinho mais acostumado. Em alguns filmes ele exagera, ele passa até do ponto. Aqui ele foi bem no ponto específico. Ele demora bastante no primeiro ato e começo do segundo ato, coisa que eu não gosto tanto, mas depois eu falo sobre a estrutura do roteiro. Ele demora bastante nesse momento e depois vem lá com sua mão pesada e o pagamento, né, o payoff, a recompensa é muito, muito, muito grande para quem gosta de filme de guerra e tem um lado dramático interessante para quem não gosta tanto de filmes de guerra. Ele pareceu bem mais maduro, uma direção bem mais pontual. Vai até ali, não precisa aparecer mais do que a história, não precisa aparecer mais do que uma cena que já está grande. Às vezes a câmera dele, que não são tão criativos nesse filme, você pode até achar ruim, aqui faz sentido, ele mostra o que tem que mostrar. A câmera tá lá, parou, mostrou. É isso. Gostou ou não gostou, são outros 500. Então os planos não são muito criativos. Vem meu ponto do roteiro, que eu não gosto tanto. O filme são dois filmes em um. Tem o começo, que tem um pouco de comédia e bastante drama ali. Tem o lance da corte marcial, dele se aceita ou não no exército e tudo mais. É porque quando tem o impacto da segunda metade, né, a primeira metade pareceu longa demais. Poderia ter sido um pouquinho mais curta ou ter apostado em outra estrutura de roteiro. Quem sabe começar já no fim que eu digo, na segunda parte, e nos dá tudo que foi apresentado no primeiro e no começo do segundo ato, de uma maneira mais em flashbacks, ou então tentar uma estrutura nova de roteiro, dividir, quem sabe, por capítulo. A primeira metade é legal, quando ela tá vertendo para a segunda metade, ela tem um ponto bem legal, que é o humor. Tem um lance da comédia do Andrew Garfield que manda bem, inclusive, vou falar já do Andrew, mas só que o Vince Vaughn, o personagem, né, que é um comediante e tal, faz várias comédias bestalhonas, inclusive, ele aparece muito bem em uma cena que faz referência ao Full Metal Jacket, que não é tão engraçada, é engraçado de se ver, mas depois tem um fim trágico. Aqui não é tão denso quanto lá no Full Metal, mas tem algumas referências legais e são 2 ou 3 sequências do Vince Vaughn na hora do treinamento do personagem do Andrew Garfield, que funcionam muito, dão até uma leveza pro filme, e a partir daí o filme, ele tira o sorriso do rosto, inverte, é drama, é guerra, é tiro, é morte e muito, muito, muito sangue. O Mel Gibson só faz filme de 10 em 10 anos, porque o estoque de Hollywood tem que se reabastecer aí de todo o sangue que ele doa durante esses filmes que ele faz aí, é sangue demais. Apesar de algumas cenas durante a guerra serem extremamente cafonas, apesar da guerra demorar a chegar, quando chega, é bom. Tem essas cenas cafonas que eu falei, de uma hora que o personagem do Andrew Garfield tá carregando um outro personagem, não vou dizer quem, e coloca em cima do pano, sai correndo em cima do pano, e a pessoa sai atirando, assim, nos japoneses que vem vindo. Eu acho isso muito cafona, muito antiquado pro filme, pro que o filme tava se propondo, tira um pouco do realismo. Só que as cenas grandes de guerra são muito bem feitas, né? Ele utilizou, no caso Mel Gibson, e o pessoal de efeitos especiais, os efeitos práticos, né? E utiliza muito o tal da boombox, assim, que é uma maneira de filmar onde você retém a explosão para dentro, quase como que uma implosão, coloca alguns efeitos pirotécnicos para que pareça que a explosão fez um efeito
explosivo de fato, né, para fora, e aí os atores, por conta disso, conseguem ficar muito próximos das explosões, e ele cria planos excelentes com atores passando literalmente do lado da explosão. O Mel Gibson brilhou bastante, toda a sua equipe. E eu gosto também que a guerra tem estrutura, a guerra que é mostrada é muito bem estruturada. Eles estão lutando contra os japoneses, então mostra um pouquinho o lado dos japoneses, o lance deles se matarem caso eles sejam desonrados, né, caso eles percam, e também mostra a estrutura de um ataque, tanto da visão quando se está recuando, quanto da visão quando se está atacando. Então, quando se está atacando, eles afunilam, fazem as DMZs, né, as zonas desmilitarizadas, para que os doentes possam, né, os feridos possam passar por essa zona, uma vez que o filme é focado mais no médico e em sua participação na guerra. Mostra que o roteirista, principalmente o roteirista, mas também o diretor, estudaram bastante. O roteirista, inclusive, ele fez alguns roteiros do The Pacific, e aí mostra de onde é que ele tirou as ideias para organizar a estrutura, né, dessa guerra, para contar um pouquinho da história dessa batalha, que é a Batalha de Hacksaw Ridge. Deixei por último aqui, são dois assuntos só. Primeiro é o personagem que o Andrew Garfield compõe. Ele compõe o personagem de uma maneira muito interessante. Achei estranho, no começo ele estava falando, colocou o sotaque, sim, o sotaque caipira, né, do americano caipira, e ele impostou a língua, assim, ele pesou a língua dele, e mais tarde você acaba vendo que é assim mesmo que o personagem na vida real, né, fala. Então ele fala com a língua assim, um pouco pesada, e é um filme realmente de doação desse ator. Se esse ator fosse mal, é muito provável que muita coisa ali não funcionasse. E o Andrew Garfield entrega um personagem interessantíssimo, muito bem composto, cheio de trejeitos, de melismos. Ele é, assim, uns 40 ou 50% do filme. E por fim, o assunto é maravilhoso. Nesse caso, ele fala sobre intolerância. E aí fica um recado muito interessante, né? Já que ele não quer pegar em armas para ir para a guerra. Me lembrou bastante, assim, amigos meus que são vegetarianos, e o pessoal fica enchendo o saco para ele comer carne, fica jogando carne no prato, fica desrespeitando aquilo que as pessoas acreditam e aquilo que as pessoas se propuseram a acreditar e gostam de viver com aquilo. É isso, pro filme eu dou 4,5 estrelas. Só me incomoda as cenas cafonas, e eu acho que o roteiro tá um pouco errado, a estrutura deveria ser tentar inovar um pouco, ou quem sabe, vamos lá, o Aaron Sorkin não escreveria um roteiro tão simples, transformando o filme quase em dois, né, primeira metade e segunda metade. Tem um personagem lá que me lembrou muito, que parece muito o Mel Gibson falando. Ele fala assim, às vezes eu sou um babaca, mas as pessoas podem mudar, eu pensei diferente. Será que é o Mel Gibson falando sobre ele mesmo, assim, ele às vezes parecer um babaca, mas talvez ele não ser tão babaca assim quanto pinta? É isso. Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião sobre o filme. Sua opinião é muito importante, talvez mais importante até do que a minha aqui para outras pessoas. Se gostou do vídeo, dá joinha, se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de vocês e tchau.